E aí, pessoal? Esse é um aviso que algumas cenas foram pensadas com um efeito de áudio 3D. Para ter a máxima de experiência, recomendo usar fones de ouvido ou headset. Seguimos com o vídeo. A história começa com um amigo do Prota contando uma profecia, que ele viu que ele morreria no dia seguinte. O Prota não leva a sério, e os 3 heróis se reúnem em frente à Torre do Demônio. Um tempo depois, os repórteres aguardam a volta dos heróis, mas só 12 retornaram. Um dos heróis faz um pronunciamento, dizendo que o sacrifício dele na luta contra o Olho Vermelho não será em vão. Seguirão os passos dele e irão eliminar os inimigos restantes. Mas o que as pessoas não sabiam é que depois da morte do demônio, o Prota foi traído e o fizeram cair em uma armadilha. Mas... peraí, pessoal. Vamos contar essa história direito. Primeiro que essa nem é a verdadeira aparência dos personagens que vamos acompanhar na obra. Olha isso. Propaganda enganosa, hein? Vamos por partes. Um dia, calamidades apareceram e com poder esmagador encurralaram a humanidade. Tudo isso começou no final do século XX, assim que os humanos foram cercados por caos e terror. Os 12 deuses dos Zodíacos apareceram. Eles prometeram dar aos humanos o poder para sobrepujar as calamidades. Foi nesse momento que eles selecionaram 12 despertados para receber aquele poder. Mas aconteceu uma coisa inesperada. Um 13º despertado surgiu. Ele não recebeu a bênção de nenhum deus, mas mesmo assim, sua força era esmagadora. E esse é o Legum. Em um jantar com seu amigo, o santo de Sagitário Hugo Otters, apelidado pelo Prota como Taexo, depois de ouvir a profecia, o Prota brinca, perguntando por que ele quer tanto assim que ele morra. Certamente o motivo é por ele estar comendo essas 2 coxas de frango. Mas convenhamos, né, pessoal? O Prota tá merecendo apanhar, olha isso. Enquanto ele come frangos, ele deixa, sei lá, arroz para o amigo comer? O amigo nem fica com raiva por causa disso, e sim por ele sempre ser chamado pelo apelido ao invés de ser chamado pelo nome. Legum tenta confortar o amigo, dizendo que a quantidade de calamidades que ele matou são superiores à dos 12 santos juntos. Ele acha mesmo que ele vai morrer tão fácil assim? Mas mesmo depois de ouvir isso, ele ainda fica preocupado. E corta para a Torre do Demônio. Todo mundo ali olhando aterrorizados. A pilha de corpos amontoados pelo Legum. Mas o que causa mais medo neles, com certeza, é essa calvície. Você sabe que eu não gosto de homem careca. O Taexo vem agradecendo, porque graças ao Prota eles conseguiram conquistar a torre dessa vez. Mas ele não perde a oportunidade, fala que ao invés de ficar pagando pau, é melhor pagar frango frito nos próximos 5 anos. O Prota o chama pelo apelido e ele o corrige de novo. Tô nem aí, meu parceiro. Os outros ficam animados, pensando nas recompensas que vão receber depois de eliminarem os Olhos Escarlates. Como é a pior calamidade, certamente eles ficarão podres de ricos. Irão pedir pelo menos 100 bilhões de wons. Mas o Prota corta a felicidade deles, dizendo que vão pedir um passe livre de 10 anos em um hotel de 7 estrelas no Havaí. Ele argumenta que por causa dos Olhos Escarlates, muitos países estão à beira da falência. Mas o amiguinho aqui não deixa quieto. Ele fala pro Legum que ele precisa ganhar muito dinheiro para fazer acordo com eles, até porque ele precisaria de muito dinheiro caso queira consertar essa cara feiosa dele. E ainda saem rindo dali, esses miseráveis. Depois de ouvir tanta merda, ele pensa que depois que acabar com isso, ele vai cortar qualquer conexão com eles. Chegou o momento. Todo mundo encara a calamidade olhando de baixo. O boss da Torre do Demônio. Olhos Escarlates. O Prota fica até surpreso com a quantidade da pressão que ele passa apenas com o olhar. Ele começa a rugir, que faz toda a caverna começar a tremer e o chão começa a rachar. De dentro começa a expelir chamas, o que faz até o Legum recuar. E com tanta pressão, toda essa energia foi expulsa do solo jogando os outros santos para cima. A cidade toda podia ver o olho de Sauron, quer dizer, ver a energia de fogo em cima da Torre do Demônio. Com tudo pegando fogo, a expressão dos santos era de puro terror. Em frente a eles tinha uma enorme cratera cheia de lava, e os Olhos Escarlates continuavam em seu trono. Ele apenas observava todos ali, sem fazer qualquer movimento. Tremendo toda, com muito esforço e coragem para pronunciar qualquer palavra, ela apenas grita: "Fujam!" Depois de ver essa cena cômica, o Prota humilha dizendo que ainda se dizem santos. Mas tanto faz, porque quem vai derrotar essa calamidade está bem aqui. Legum. Levanta umas pedrinhas no chão e já brota em cima do boss. Fica tudo escuro e ele pensa que isso tudo é besteira. No final, ele foi apunhalado e caiu em uma armadilha. Quanto tempo passou? Como será que é do lado de O tempo fora aqui agora? na torre é Diferente de lá de fora? Eu tô com preguiça pra pensar em Tudo isso. Agora mesmo, só o que eu quero é continuar lutando. Porque esse lugar é...
Uma armadilha especial invoca calamidades infinitamente. Vocês acham que isso será o suficiente para me matar? Apenas esperem. Eu vou atrás de cada um de vocês. 20 anos se passaram. E nem mesmo o demônio tá acreditando no que ele tá vendo. Legum diz que esse é o último. O bicho tremendo todo, pedindo ajuda e perguntando se tem mais alguém. O prota diz que pode gritar o quanto quiser, mas antes, dá uma cheiradinha aqui no meu pé, meu nobre. Com o chulé de 20 anos sem banho, a criatura desmaiou e foi dormir um pouquinho. Depois de ver que acabou com todos, ele entra em euforia, porque agora ele pode finalmente sair. Mas com o tremor que ele causou com tanta energia, fez uma montanha de pedras caírem em cima dele. A cena corta para um lado da cidade toda destruída, e ali por perto tem dois trouxas. Um gritando para correrem e o outro dizendo que avisou para não irem para lá. Os idiotas estão sendo perseguidos por calamidades de rank alto. O garoto chorando continua correndo e falando que estão muito ferrados. Uma das criaturas salta para frente, mas desviam por pouco, fazendo ela colidir com a parede. Mas logo em seguida estão cercados. O garoto de joelhos pensa que se o Legum tivesse sobrevivido à torre do demônio, uma calamidade dessas não seria um problema. De repente, os portões da torre começam a se abrir. Eles ficam surpresos, mas logo acontece uma explosão que faz voar vários destroços. Uma cratera ficou no meio da cidade, e os imbecis ficaram soterrados no meio das pedras. Mas nesse momento, o figurante aponta para algo, dizendo pro amigo que tem um humano saindo da torre destruída. No centro da destruição, o brabo ali já aperta os punhos sedento por vingança, lembrando dos outros santos. Começa a se transformar no Broly, dizendo que todos vão morrer. Garoto! Os figurantes nem acreditam no que estão vendo. Soco na mandíbula, pisada na testa. Mesmo sendo calamidade de rank laranja, ele tá acabando com todos como formigas, sem usar nenhuma arma. Ele dá uma encaradinha, e de longe dá pra ver a poeira que subiu com o salto dele. O maldito cai destruindo tudo com um chute. Ele ficou surpreso que eram humanos e não monstros. Depois disso, ele fala que o caminho está limpo. O outro aqui tá falando pro amigo que ele acha que ele saiu da torre. E isso é algo incrível. O amigo dele responde que isso é impossível. Só deve ter acontecido dele estar por perto quando a torre desmoronou. De repente eles calam a boca, porque atrás do prota apareceu um dos grandes. Era o chefe dos lobos. O Legum só dá um sorrisinho. A criatura queria sorrir também e abriu a boca para dar uma gargalhada. Mas sem querer disparou uma energia mortal, que saiu devastando tudo que tocava. Gerou uma enorme explosão que podia ser vista de longe. Sobe poeira e os guri aqui tudo confuso por ainda estarem vivos. Mas então percebem que aquele diante deles é o motivo de não terem sido carbonizados. Eles ficam confusos e impressionados também. O prota só sorri xingando o cão. Solta pra cima dele e prepara um punho, dizendo que é só um vira-lata imundo. Então, senta. Ainda pousa com estilo, e essa é a reação dos figurantes. Mas esse cachorro precisa de um adestramento melhor, vocês não acham? O prota mandou sentar e ele tá deitado, né? O prota acha que agora terminou. Agora que acabou, o cabeludo olha pros trouxas e o chama. Ele encara dizendo que agora eles vão comprar comida pra ele, é claro. E algumas roupas também. Corta pro restaurante e o cara parece um pedreiro. Comeu praticamente uma panela. A alma dos figurantes está saindo do corpo ao ver o valor da conta. Ele comeu o equivalente a 10 mil reais. Daria pra mais ou menos umas 120 pessoas comerem o que ele comeu. O prota é muito atencioso. Ele disse que os caras não tinham muito dinheiro, então ele se segurou. Além do prota, outra que ficou feliz é essa funcionária aqui. Certamente vai receber um aumento. Mas do nada o Legum muda de ideia. E lembrou o figurante que ele disse que pagaria qualquer coisa por ter sido salvo. Então o prota pede mais uma porção de lamen. O rapaz aqui fica curioso se ele é algum discípulo ou mestre divino, mas pergunta o que ele estava fazendo perto da torre. Ele responde que saiu da torre e acabou ali com os dois, mas fala para esquecerem isso, pois uma coisa chamou a sua atenção. Ele vê que o garoto possui um tipo de aura em volta dele. O amigo diz que é porque ele é um discípulo, e até mesmo pensou que o nosso prota era um discípulo despertado pelos deuses também. O Legum só responde que não serve a eles. Vendo seu reflexo na colher, ele se espanta. Ele grita perguntando se tem algum espelho por perto. Começa a tirar a roupa e se encara de frente pro espelho. Ele viu que suas feridas se curaram. Eram ferimentos que não dava pra curar facilmente sem pôr em risco a sua força. E agora que ele parou pra notar, seu braço esquerdo também foi recuperado. Ele fica se perguntando que símbolo é esse na mão dele. Logo em seguida, começa a materializar uma serpente, que de um momento para outro se inicia uma enorme pressão no corpo do prota. E finalmente, o sisteminha. Que o sistema pareça para todos nós. E começa as conquistas. Você vivenciou a morte.
Você obteve uma conquista impossível. Seus status antigos passarão para um novo corpo. Todas as conquistas da torre serão convertidas em XP. Você conseguiu uma habilidade divina. Todas as habilidades únicas e atributos que você possuía foram herdados e convertidos. Agora você é capaz de usar a força de Ophiuchus. NANI?! Depois do déjà vu da coça que tomou pro ninja de Konoha, ele lembra que quando você olha pro abismo, o abismo olha de volta pra você. De frente pra enorme serpente, ele olha e pensa: ih, rapaz, olha só que cobrão, acho que eu vou tocar, hein? E lá ele. Depois de tocar na cabeça da cobra que chega a brilhar, o prota já acorda suando. Caralho. Até os figurantes preocupados vieram ver o Legum. Aí, vocês não viram uma cobra aqui não? Eu não vi nada. Nem eu. Vocês não vão acreditar. A cobra que eu vi era... uma giromba desse tamanho. Além do prota, ninguém mais viu cobra nenhuma. Só um louco tirando as roupas e correndo pro espelho. O sistema aparece de novo pro prota com os upgrades. Você se tornou o dono de Ophiuchus. Legum. 13º assento dos deuses. Dono do assento de Ophiuchus. Nome despertado: o homem que esmaga todas as criações. Habilidades atuais: olhar de um deus. Oficina de criação. Habilidades atuais ativas: super regeneração. Habilidades transferidas: 13º sentido. Instinto: deus da batalha. Super regeneração. Qualquer dano causado em seu corpo será restaurado. Seu corpo foi renovado. Existe uma breve penalidade. A penalidade é a diminuição de habilidade física em 50%. Tempo restante, 1032 horas. O prota chegou à conclusão que é graças a essa habilidade de regeneração que seu corpo está dessa forma. Ele também pensa que não consegue sentir a presença de um deus. Independente disso, o prota não acha essa situação ruim. Agora ele só precisa matar os santos que fugiram e massacrar a pessoa que o apanhalou pelas costas. Já tá até ficando animado só de pensar em torturar eles. Até os perdedores estão tremendo sentindo uma aura ameaçadora. Lá onde ficava a torre, a área está sendo isolada. As pessoas ficam se perguntando o que aconteceu por ali. Se perguntam até se poderiam ser os seguidores do Legum. Mas também poderia ser o trabalho dos discípulos que o odeiam. Mas eles ficam encarando as calamidades, dizendo que dariam trabalho até mesmo para os santos de rank alto. Se perguntam quem poderia tê-los derrotado e destruído a torre. Nesse momento, começam a se perguntar se o Legum poderia ter sobrevivido e voltado. Mas outro figurante aqui diz que não sabem, e vão ter que esperar para ver. Do outro lado da cidade tem muitos repórteres reunidos e perguntando sobre a torre, e se ele acredita na possibilidade do Legum ter sobrevivido. Yang Wei, santo da constelação de Ares. Ele apenas responde que não tem nada a dizer sobre isso e vai embora. Pessoal, vocês acreditam que esse cara aqui era pra ser aquele cara loiro lá do início? Caraca, não tem nada a ver, maluco. Dentro do carro em alta velocidade, no puro ódio. Já mete um soco quebrando o óculos. Isso porque as pessoas não param de falar sobre o Legum, mas começam a pensar na possibilidade dele ter sobrevivido. Mas isso é impossível considerando que se passaram 20 anos. O maldito que sabe que deveria ter milhares de bestas lá dentro, e todos eram de classe preta. Mas também pensa que se tiver a mínima chance dele realmente ter sobrevivido, então eles estão ferrados. O prota ali descobriu no celular. Não é feitiçaria, é tecnologia. Um dos 12 acabou de chegar em uma viagem, Hugo Otters, da constelação de Sagitário. Taxou para os íntimos. Não, nada a ver, irmão. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Ele planeja se encontrar com o primeiro-ministro e anda na direção do seu veículo. Mas antes, o figurante para e fica admirando, dizendo que ele é majestoso. Então ele é? É. De repente o celular começa a tocar. Ele pensa que pode ser os repórteres com as histórias do retorno de Legum. Era um número desconhecido, então ele apenas desliga, pensando que já fazem 20 anos. É inevitável, então ele começa a lembrar do passado. Você vai morrer amanhã. Ah, é? Como? Você não deixou o like, nem se inscreveu no canal dos Irmãos Mauá. E esse ato irritou os deuses dos zodíacos. Ah, bom! Como Legum pediu, deixei a torre e lutei com as calamidades do lado de fora. Esperava que a premonição estivesse errada, mas ao chegar lá, os santos que estavam lá descartaram o Gun e voltaram com a cabeça dos olhos escarlates. A partir desse momento, os 12 santos, incluindo o de Sagitário, foram proclamados heróis e ganharam poder com isso. Pô galera, aí não né? O cara se diz amigo, mas em nenhum momento nesses 20 anos
Ele nunca falou nada nem contou a verdade? E ainda se diz amigo? Os de verdade eu sei quem são. Maldito o homem que acredita no homem. Maldito homem. Voltamos com a visão do Texo. Quer dizer, Texo nada, você não merece. Hugo Otters. Todo ferrado ali. Perfeito. Ele fala que pediu para procurarem seu amigo várias vezes. Mas o santo da constelação de Câncer, Jean Grey, Jean Louis Morang, respondeu que isso já é demais. Afinal, as criaturas que saíram da torre são muito poderosas. É idiotice pensar que o Legum conseguiria sair vivo. Mas também responde que se ele está tão preocupado, ele pode ir procurar ele mesmo. Não será impedido. Mas aí o número de santos seria reduzido para 11. Olha a cara desse maldito. Merda. Que vontade de dar uma cagada. Ainda bem que eu consegui segurar aquele dia. Porque senão o santo de Câncer poderia sentir o cheiro e perceber a merda de amigo que eu sou. Ele pensa que mesmo que Ogum fosse forte, era impossível ter sobrevivido. Nesse momento, o primeiro-ministro liga para o Otto. Chamar de Otto que é mais fácil, é melhor do que Taixu, desgraçado. O ministro começa a falar do desmoronamento da torre, mas o Otto pensa que já está cansado de ouvir sobre isso. Eu também. Otto, com raiva, responde que se for para procurar o Legum, ele se recusa. Ele já morreu há 20 anos atrás. Provavelmente isso é obra dos seguidores de Legum. O ministro diz que se as notícias do governo forem verdade, há pouco tempo aquela linha recebeu uma ligação. O Otto pergunta que linha é essa, e ouve que é a linha direta exclusiva do Legum. O bicho treme todo. Ele fica todo afobado pedindo para parar o carro. Olha pro celular e viu que tinha uma mensagem de voz recebida. Tocou para ouvir. Ei, e aí, Texo? Eu vou te encontrar. E eu vou matar você. Boa sorte. Deixa aqui no vídeo, se inscreva no canal. Pelo jeito de falar, o Otto pensa que tem a possibilidade de ser ele mesmo e grita para o carro dar meia volta e ir para o aeroporto. Voltando para o restaurante, o Legum pensa que o Taixu cresceu bastante, agora está até mesmo ignorando suas ligações. Os figurantes ficam até curiosos para saber quem ele está ligando, mas ele só diz que é um cara qualquer. O Prota fica impressionado com como a tecnologia evoluiu e viu que agora estão em 2025, o que significa que se passaram 20 anos desde que ele entrou na torre. O figurante diz que ele pode acessar a internet e ter acesso a todo tipo de notícias e vídeos. Nesse momento ele pergunta se pode pesquisar notícias relacionadas ao Legum. A resposta é óbvia. Ele ainda responde que esse é um dos assuntos mais falados no momento. Eles veem um tanto de notícias. Oh! E lá vem os comentários. Sendo bem sincero, se o Legum estivesse aqui, a gente já não teria reivindicado todas as terras do mundo? O cara é insano. Para de falar merda, loser. Mesmo se fosse parecido com os 12 santos, ele ainda é um merda. Quem você tá chamando de merda? Ele é um lixo. Mesmo se esses retardados quiserem fazer o Legum parecer alguém especial, foram os 12 santos que mataram os olhos escarlates. Pois é, mano. Os Estados Unidos da constelação do Leão, quem cortou os olhos escarlates? Eles disseram que o Legum matou aquilo? Dá pra acreditar? KKKKKKKK. Legum entrou na mochilinha dos 12 e foi carregado em todo instante. Ler esses comentários deixou ele com tanto ódio que quase quebrou o celular. Ouvir essas coisas do Olhos Escarlates dá muita raiva, porque ele lembra como eles estavam com medo e correndo pra lá e pra cá com o rabo entre as pernas. Mas ele respira e chega à conclusão que isso não mudará nada em sua vida. Mas ele encara uma notícia que chama sua atenção, uma notícia sobre os seus desejos após a morte. Ele lembra que, caso morresse, ele queria doar seus bens para orfanatos e fundações escolares. Em seguida, começa a pesquisar sobre. Legum doou todos os seus bens, incluindo suas relíquias, para os 12 santos, na esperança de que seu desejo de salvar o mundo continuasse através deles. Os 12 santos, tirando o santo de Sagitário, resolveram seguir as vontades de Legum e receberam suas posses. Depois dessa não deu. O celular foi de Vasco. Sempre lembraremos desse sacrifício. O Prota fica pensando no que fazer. Mesmo se ele quiser que saibam que ele está de volta, ele está diferente agora. Até chega a pensar que se sair por aí contando, provavelmente será tratado como louco. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então acaba resolvendo ficar quieto por enquanto. O figurante aqui nunca chorou tanto em sua vida. Precisou até ser consolado pelo amigo. Mas o sistema avisa que eles estão sendo observados. Isso chama a atenção do cabeludo, que resolve sair para dar uma olhada. Ali fora ele encontra vários bodes e cabras no ar. Essas criaturas são avatares, lacaios do santuário de Ares. O sistema avisa que eles criaram uma barreira e desejam que o Prota faça um tributo. É claro que isso não deixa o Legum feliz,
Já começa a se preparar para fazer uma bagunça, mas... do nada, ele ouve alguém falando sobre o nome dele em voz alta. Ele encara e é um casal passando falando merda sobre o Legum. A mulher aqui reclama que já está cansada de ver as notícias o dia todo. Claro que o gado aqui só concorda. Pelo brasão, os figurantes reconhecem que são do Santuário de Gêmeos. Eles olham pro Prota parado no caminho deles e já fecham a cara. O garoto pede para ele sair rápido, mas ele não parece estar muito afim não. O Zé Colmeia pergunta o que ele tá olhando. Dá uma sugada, lá ele, e assopra o olho do Prota para tirar o cisco do olho. Ele tá ali pensando como esse cara é um cavaleiro. Tá até mesmo medindo a temperatura da testa pra ver se tá com febre. Fez até um carinho na cabeça. A mulher parece estar ficando com ciúmes e pede pra ir embora. Como um bom marido, Zé Colmeia vai embora. Mas do jeito que estão encarando, acho que gostaram do cabeludo. Ninguém vai tocar no cabeludo. Ainda comentam como que as pessoas gostam tanto assim do santo mais fraco. E ainda perguntam se não é mentira o fato dele ser um santo. Claro que esses comentários incomodam o Prota. O figurante o parabeniza por se segurar. Aquelas pessoas são cavaleiros de Gêmeos, acima do rank A. Ô, bundão! Bundão? Meu precioso Natomão? Não, pera. É uma partida de futebol. Que te meteu? É claro que essa provocação foi uma péssima ideia, e o Legum vai descobrir já já o motivo. O Zé Colmeia chega bem pertinho e diz pra repetir. Fala uma pra você ver, fala uma! Toma. Isso não é ideia não, boy. O Zé zomba do cabeludo, dizendo que não sente um pingo de mana. Mas quem disse que o Prota precisa de mana? Com um peteleco, o ursinho voa longe. A guria aqui tá gritando no meio da destruição. Todo mundo está surpreso, e o Prota ali com um sorriso. Com certeza isso foi satisfatório pra ele. Aí pessoal, vocês não acham que o Prota parece o Kiba? Igualzinho. É claro que ela não ia ficar só observando o Zé Colmeia apanhando. Ela já aparece igual um Minato com o Rasengan do The Last. Mas o Kiba continua sorrindo porque ele já aprendeu sua lição no passado naquele déjà vu. E já manda um peteleco no jutsu. E já foi mais um. Isso, meus amigos, é machispanking. Quando o homem comete um ato machista de bater em uma mulher. Não façam isso, pessoal. Não sejam como o Kiba. Os figurantes ainda perguntam como ele teve coragem de usar suas habilidades na rua. Ele fala que se ele realmente tivesse usado suas habilidades, eles não estariam vivos. Algo chama sua atenção. Ele vai até o corpo do Zé Colmeia e pega um colar. Ele pergunta se isso não é um artefato divino, mas acha muito estranho porque só os santos podem ter eles. Vendo que o Kiba cabeludo não sabe de nada, ele começa a explicar. Há muito tempo, a humanidade foi quase extinta pelas calamidades. Então os seres divinos escolheram os santos. Mas claro que o mundo não podia ser protegido por apenas 12 pessoas. Então, os santos criaram as catedrais divinas e reuniram pessoas para segui-los. Os discípulos despertaram e receberam poderes através dos santos. Eles foram ranqueados de acordo com seus poderes. Os santos são os líderes. As 10 estrelas podem ser consideradas candidatos a santos. O discípulo mais forte que comanda os outros é chamado de Capitão Divino. O poder deles vem da fé. Por isso tem muita competição para conseguir mais pessoas para as catedrais divinas deles. E os escolhidos recebem presentes dos seres divinos. Então o Prota chega à conclusão que foi isso que aconteceu durante esses 20 anos. O miserável se distraiu tanto que até esqueceu que as cabritas estavam ali esse tempo todo. O sistema diz que elas estão gostando dessa situação e querem ver sangue. Eles darão um presente caso o Prota mate aquele casal. O guri aqui diz que são como sombras dos seres divinos. Se opor a eles, ao mesmo que se opor às divindades. Com medo, até pede pro Kiba fazer logo o que eles estão pedindo. O cabeludo estava se perguntando por que esses bodes seguidores do Yang Wei estavam por aqui. Então ele chega à conclusão que queriam se alimentar desse porco caído. Achei que era urso. Zé Colmeia, né? O Kiba zomba dessa situação e pisa no chão gritando que ele não mudou nada. A energia liberada foi tão intensa que dissipou as sombras e desfez a barreira. Todo orgulhoso, ele pergunta como eles ousam se opor a ele. Nem os figurantes estão acreditando que a casa de Ares fugiu. Ele pensa que o Prota não é mesmo uma pessoa comum. Ah, jura? O Kiba cabeludo pergunta pro figurante se esse é mesmo um dos discípulos de Gêmeos. Então, depois de confirmar que eles são de Gêmeos, ele conclui que eles devem ter muito dinheiro. E pensa que tudo que estão usando deve ser de marca. Ele literalmente começou a lutear o cara. Será que o interior daquela torre era, na verdade, um portal pro Rio de Janeiro? Apresento pra vocês, galera, o Kiba Carioca. Foi um longo dia, mas finalmente chegaram. Esse é o apartamento do figurante 1, e o figurante 2 mora no outro quarteirão.
Obrigado, Kiba Carioca. Sem você não teríamos chegado em casa em segurança. Você não vai entrar não? Já tô com sono. É o quê? Joga casaco, corta cabelo. Caraca, mudaram o ator pela 4ª vez? Mas olha só, rapaziada, o bicho tá blindão. Aprende aí, Chung Myung. Não sei vocês, mas o figurante aqui tá elogiando o novo visual do Kiba. Ele fica até um pouco sem graça ali, né? Por enquanto eu vou chamar esse figurante de puxa-saco. Se vocês tiverem nomes aí em mente pro nosso figurante, deixem aí nos comentários. Vamos ver quem tem o melhor nome pra esse guri. Tô até curioso pra ver o que vai vir dos comentários aí. Claro que o Prota fica todo feliz com o elogio. Ele lembra que antigamente qualquer ventinho levava seus cabelos embora. Ele até brinca dizendo que não é um dente de leão. Mas uma coisa deixa o Kiba intrigado. Ele pergunta por que tem uma calamidade dentro de casa. O tempo dele no Rio com os mosquitos deve ter sido muito traumatizante, porque o maluco esmagou numa só. Nem o Saitama conseguiu. O guri aqui, ó, nota 11. Ele se pergunta por que tem tantas calamidades sendo atraídas pra cá. Até que ele encara e diz que deve ser por causa das relíquias malignas. O puxa-saco estranha isso, que ele fala de relíquias malignas. Fala que foram dados pela Santa de Gêmeos. Ele diz que são itens abençoados por uma santa. Antes de continuar falando qualquer coisa, já foram cortadas ao meio. O Kiba tá até com nojo de ter tocado nisso. E como vocês sabem, rapaziada, o Kiba tem um nariz sensível. Ele fala que essa máscara monitora quem a tiver. A caixa de músicas rouba as informações pessoais. E o relógio atrai calamidades. O Prota tá com muita raiva. Além de roubarem seu dinheiro, eles estão vendendo relíquias malignas e ainda estão vendendo informações das pessoas. É tanta raiva que tá quase se transformando em Super Saiyajin. Agora o Ki é amarelo, porque trocaram para um Saiyajin comum. O ator anterior era o Super Saiyajin Broly. Uma pessoa se aproxima da casa ouvindo uns gritos. Quando entra, vê os dois ali naquela situação. O Kiba, claro, pergunta quem ele é. E eu sou o dono dessa casa? Ah, tá. Santuário de Ares, residência de Yang Wei. O quê? Vocês assistiram até aqui e não deixaram like no vídeo e nem se inscreveram no canal? É, galera, infelizmente o vídeo acabou. O que vocês estão achando da obra? Se quiserem também, além de sugerir o nome pro figurante, também podem deixar aqui os seus signos nos comentários. Estão curiosos para ver como serão os seus signos aqui na obra? Eu também. Até a próxima!